Olá, aqui é a professora Débora e hoje veremos o conteúdo de produção textual, certo? Tipologia, descrição, ok? Então vamos lá. Recapitulando, o que é descrição? É a ação que você toma de descrever sobre algo ou alguém, certo? Diferente da tipologia que nós vimos nas aulas anteriores, que é a tipologia narrativa, no qual você vai contar, narrar algo que aconteceu. Na descrição, você vai escrever com detalhes algo, alguém, pode ser um lugar, um objeto, uma paisagem, certo? Então, sempre que você expõe com detalhes um objeto, uma pessoa, uma paisagem, alguém, está fazendo uso da descrição, certo? Então, quando você for descrever verbalmente, né, tenha sutileza ao transmitir e leve em consideração de acordo com o fato, o objeto ou a pessoa analisada, com relação às cores, a altura, o comprimento, as dimensões, características físicas, característica psicológica, sensação térmica, tempo e clima, vegetação, perspectiva espacial, peso, textura, utilidade, localização e assim por diante. Quanto mais detalhado a sua descrição, melhor, porque à medida que o leitor estiver lendo a sua descrição, ele vai conseguir visualizar aquilo que você quer descrever, certo? Isso acontece muito quando a pessoa quer transmitir uma sensação de algo que viu, ou então quer passar detalhes e características sobre alguém, certo? Então, nós utilizamos muito a descrição no dia a dia, certo? Pode ser oral e escrito também, e também pode ser uma imagem, tá ok? E sempre se atentando aos detalhes, tá? Sempre aos detalhes, ok? E numa descrição devemos usar os adjetivos, as locuções adjetivas, certo? Porque são elas que atribuem, essa classe gramatical que atribui características e qualidades aos seres, certo? Continuando. Aqui eu tenho um exemplo 1. Vamos lá, né? Exemplo 1 de descrição. Da janela de seu quarto podia ver o mar. Estava calmo e por isso parecia até mais azul. A maresia inundava seu cantinho de descanso e arrepiava seu corpo. Estava muito frio. Ela sentia, mas não queria fechar a entrada daquela sensação boa. Ao norte, a ilha que mais gostava de ir era só um pedacinho de terra iluminado pelos últimos raios solares do final daquela tarde. Estava longe, longe, não sabia como agradecer a Deus. Morava em um paraíso. Então, nesse exemplo, percebam que à medida que a gente vai lendo, a gente vai conseguindo visualizar na nossa mente a paisagem a autora está descrevendo, certo? Colocando características de que da janela ela podia ver o mar estava calmo, até mais azul, certo? Então há uma descrição de um lugar onde ela estava, certo? Agora vamos para o exemplo 2, certo? Esse poema aqui da Cecília Meirelles, Retrato. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem um lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas.
eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face, certo? Então, vejam que o poema também é um exemplo de texto descritivo, certo? Pode ser, olha, aqui nesse poema, ela está atribuindo características, certo? Do rosto, das mãos, tá certo? Em que houve, e aí a gente percebe que houve um processo de mudança. Ou seja, ela envelheceu e não tinha percebido até o momento o quanto tinha mudado, certo? Ok? Então, são esses dois exemplos. Agora vamos ver quais são os dois tipos de descrição, tá bom? Por fim, vejamos a seguir os dois tipos de descrição existentes. Descrição objetiva acontece quando o que é descrito apresenta-se de forma direta, simples, concreta, como realmente é, certo? Então, objetiva, vai direto. Exemplo: o objeto tem 3 metros de diâmetro, é cinza claro, pesa 1 tonelada e será utilizado na fabricação de fraldas descartáveis. Pronto. Bem simples. Objetivo. B. Ana tem 1,80 m, pele morena, olhos castanhos claros, cabelos castanhos escuros e lisos e pesa 65 kg. É modelo desde os 15 anos. Também descrição super objetiva, certo? E a segunda forma de descrição subjetiva, ocorre quando há emoção por parte de quem descreve. Exemplo: era doce, calma e respeitava muito os pais. Porém, comigo não tinha pudores, era arisca e maliciosa, mas isso não me incomodava, certo? Então percebam que na subjetiva há um pequeno processo, né, de emoção, certo? Ok? Então, na descrição objetiva é mais direta, na subjetiva não, vai retratar um pouco a emoção de como aconteceu algo, né, o momento, certo? Ok? A seguir, a estrutura da descrição segue, né, como qualquer outro gênero, outra tipologia, tá? Introdução. Na introdução, vai fazer a apresentação do objeto que você vai descrever, certo? Vai apresentar para que o leitor possa conhecer aquilo que você vai descrever, certo? Aí, no caso, pode usar, né, um início da descrição mais detalhada. O desenvolvimento, caracterização desse objeto, ou seja, de forma objetiva ou subjetiva, você vai escolher, né? Se somente vai atribuir as características ou se vai usar um pouco do sentimentalismo, tá? E por fim, a conclusão, certo? Que faz o fechamento dessa descrição, tá bom? Ok? Bem, aí a produção que eu passei para vocês, tá bom? O seu melhor amigo ou a sua melhor amiga quer viajar para algum lugar que ainda não conhece, certo? Então, elabore um texto descritivo sobre o lugar que você mais gostou de conhecer para convencê-lo a viajar para lá, certo? Observação: mínimo 25 linhas, máximo 30. Escrevam, façam esse texto descritivo, certo? E no retorno das aulas, vocês me entregarão essa produção, tá ok? Não esqueçam de fazer o rascunho, leiam o rascunho,
verifica se tem alguma coisa para acrescentar, para retirar, certo? E depois passe a limpo a versão, né? A última versão para me entregar, tá ok? Obrigada e até a próxima.